É muito gostoso a gente estar junto, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, né? E eu gosto sempre de lembrar, e vou lembrar novamente, não sei se é pela idade que eu estou sempre lembrando, né? Que uma vez a gente ia muito para Santo André, a gente tinha pouco contato com as pessoas que faziam palestra. E o Divaldo Franco, todo ano fazia uma palestra em Santo André. O grupo de Dourado até já foi uma vez. Você lembra, Marcelo? Eu ia muito com o pessoal de São Carlos. A gente saía aqui de madrugada para poder chegar lá em Santo André às 7h30. E o auge da palestra era o final que o Divaldo recebia, então, o Bezerra de Menezes, né? E numa das vezes que eu fui, eu estava com um problema meio complicado de uma trombose no olho. Eu estava assim, bem no começo, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E todo mundo preocupado com os seus próprios problemas, queria estar próximo do Divaldo. Eu era uma dessas, né? E aí uma senhora lá na frente chegou para orientar todo mundo e disse assim: todos vocês vão ter chance, a gente vai selecionar aqui para estar conversando com o Divaldo, mas qualquer dificuldade que vocês tiverem na vida, procurem o seu evangelho, porque a resposta das nossas dificuldades estão aqui, né? Então, como aquilo marcou muito, né, aquele meu problema, meu Marcinho quis ficar na fila e falar com o Divaldo e conversar com ele, mas aquilo me marcou bastante. E eu sempre digo, né, aqui nós vamos encontrar, por que aqui nós vamos encontrar? Os ensinamentos de Jesus, né? Eles foram catalogados em 4 evangelhos, e a gente tem o trabalho dos evangelizadores e Kardec sempre fazendo um entendimento sobre esses ensinos de Jesus. Então eu tenho aqui na mesa evangelho e vocês vão ficar à vontade. Para quem não tiver, a gente já está entregando esse socorro para vocês, que é procurar nas dificuldades, a gente vai encontrar resposta para tudo isso daí. Mas o nosso assunto de hoje é a parábola do semeador. Todo mundo aqui conhece essa camiseta, né? E esta parábola, eu queria falar assim, algo que todo mundo já tem dito aqui, mas é uma lembrancinha para a gente lembrar. Jesus, então, sempre passou os seus ensinamentos para a multidão que sempre procurava, através de parábolas, né? Ele falou 40 parábolas que a gente tem aí na Boa Nova, e distribuído até pelo Evangelho, a gente tem algumas aqui. E dessas 40 parábolas, apenas 2 Jesus explicou. Porque quando ele começou a falar das parábolas com os apóstolos, quando Jesus terminou de falar, eles disseram para o mestre que não tinham entendido. Então, Jesus explica 2 parábolas. Esta que a gente vai ver hoje, e na sequência dessa daqui, do joio e do trigo, também são as explicações de Jesus. Agora, a gente que tem o entendimento da doutrina, nós que estamos aqui, todo mundo, através das palavras, das palestras, já tem um bom entendimento da doutrina, para até já estar entendendo até um pouco mais do que eu estou falando aqui, né? Porque a parábola, ela é uma história onde, dependendo da época, do entendimento, do nosso estudo, do nosso envolvimento, a gente vai acrescentando e entendendo cada vez mais, né? Por isso que às vezes é importante a asa do estudo e não deixando de lado a asa do sentimento, porque
juntando essas duas coisas, cada vez mais a gente vai entendendo o que é que Jesus está querendo dizer. Se a gente esteve lá e não prestou atenção, nós estamos até 2000 anos, com um pouquinho mais de entendimento, para a gente começar a trabalhar a parábola. Então, a vinda de Jesus já foi anunciada 1000 anos antes dele aparecer. Já existiam profecias, no plural, várias profecias. E uma delas é que esse Messias chegaria e falaria em parábolas. Ele está dizendo o seguinte: ele abrirá, a profecia diz, ele abrirá a sua boca em parábolas, publicará coisas ocultas desde a fundação do mundo. Não era comum em Israel, entre judeus, o ensinamento através de parábolas, não é? Então, vamos dizer, a profecia e a maneira de Jesus ensinar, então, se concretiza que... Porque, se a gente for olhar no Velho Testamento, que é gordinho, tem bastante coisa, quantas parábolas tem lá? 2. Né? E o Novo Testamento, que é fininho, pequenininho, tem 40 parábolas de Jesus. E eu coloquei aqui que então a profecia se cumpriu, né? E que Jesus usou sempre as parábolas como uma estratégia para a divulgação dos seus ensinamentos. Então, a parábola que a gente vai ver hoje, ela está aqui, tá? Em Mateus 13 ela está. E aqui também a gente encontra a parábola, né? Então, os ensinamentos de Jesus, eu estou então dizendo que eles estão sintetizados no Evangelho. Se a doutrina é consoladora, todo mundo vai ter em casa um manual de consolação na hora que tiver necessidade, porque a gente está sempre precisando de uma palavrinha, de um estudo e de uma reflexão. Né? Então, Jesus vai analisar essas 2 parábolas só, né? E a gente então vai começar, o assunto de hoje vai ser sobre a parábola do semeador. Né? O que vai dizer a parábola do semeador? Bem resumidinho. Então, semeador, aqui nas nossas camisas, o semeador saiu a semear, né? A jogar as suas sementes. E uma parte dessas sementes, ela vai cair num solo bem duro, bem difícil. Outra parte da semente vai cair num solo pedregoso, também complicado. E a terceira parte da semente, ela vai cair num solo de espinhos, que vai abafar o crescimento aí dessas sementes. Então, Jesus vai explicar, porque os apóstolos, depois que Jesus falou isso daqui, os discípulos que estavam ali, mestre, nós não entendemos o que o Senhor falou. Aí que vem a explicação de Jesus, e ele é que vai nomear, explicar os itens mais importantes da palavra, aqui da parábola. Quais são os itens? O semeador. Quem é o semeador ali? É o próprio Jesus. A segunda coisa que ele mostra, que ele define, que ele explica, né? As sementes, são todos os ensinamentos que Jesus faz. E agora, trazendo mesmo para a doutrina, não é só falar, não é um ensinamento, né? Não é semeador só quem fala, quem faz palestra. Não, é semeador aquele que também faz, aquele que ajuda, aquele que tem uma atividade e cumpre aquela atividade, é uma maneira de semear também, né? Outra coisa que nós vamos lidar aí,
falei de solo duro, pedregoso, né? Solo somos nós. Então nós vamos ver que tipo de solo somos nós durante o desenvolvimento da nossa reflexão, né? Então, semeador, né? As sementes, que são os ensinamentos, o tipo de solo que somos nós, né? E as consequências desse tipo de solo. Então, uma parte cai na margem do caminho, nesse solo duro, né? E o que acontece? Vieram as aves e comem as sementes. A gente vai ver parte por parte. Essa parte do pedregoso, a terra é também com bastante pedra, ainda é um solo duro, né? Mas já com um pouquinho mais de profundidade, não é só a terra, né? Então a semente nasceu, mas o sol logo na sequência, porque não deu nem tempo da raizinha da semente entrar na terra, né? Porque as pedras estavam atrapalhando. Então queimou a raiz e se perdeu a semente também. E entre os espinhos já tinha um pouquinho mais de terra, já formou um pouquinho mais a planta, ela nasceu, mas o que atrapalha foram os espinhos que chegaram e que atrapalharam o desenvolvimento dessa planta. Agora a gente vai ver separado. Pode mudar. Então, agora a gente vai começar a falar do papel de cada um. Toda vez que a gente lembrar da palavra do semeador, né, é aquele que vai ter uma função. Qual é a função do semeador da nossa palestra, aqui da nossa reflexão? O semeador sai para fazer o quê? Para semear. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Todos nós somos semeadores. Todos nós temos uma função que a gente exerce aí durante as nossas existências. Porque é com a vivência dentro das existências é que a gente vai crescer, que a gente vai caminhar, que a gente vai naquele rumo da felicidade, porque fomos criados do jeito que a gente já aprendeu aqui de uma maneira bem simples. Tudo para começar, né? O que é uma semente? Uma coisinha muito simples, tudo para semear. Então, o papel de cada um nosso, de todos nós aqui, é cumprir a nossa função. Se eu sou professora, seja professora. Se a outra pessoa é agricultor, que seja agricultor, que seja um artista, que seja um cantor, para a gente exercer a nossa função da melhor maneira possível, né? Cada um exercendo a sua função de semeador, principalmente a função de pai e a função de mãe, que a gente já fez uma programação anterior, aonde a gente formaria essa família. É um papel que a gente não pode deixar para mais ninguém. Se a gente não acertou, ou não fez direito, ou a gente não foi aquele semeador diante daquilo que a gente decidiu diante da programação, a gente vai ter as reencarnações. A gente vai corrigir, porque aquilo que a gente não fez, segundo a lei, ela vai nos trazer de volta para que a gente faça novamente aquilo que a gente não fez. Tá? Tem decisões que a gente não pode adiar, a gente não pode passar para uma outra pessoa, porque a gente faria essas funções. Então, dentro da família, dentro dessa programação, o papel mais importante nosso é o papel de semeador, no qual a gente tem que cumprir, sim, aquele papel, né? Então, cada um assumindo responsabilidade, senão a lei vem e pega a
cumprindo, ótimo. Toda vez que a gente cumpre o nosso papel, a gente está caminhando, a gente está crescendo. Então, aquela semente que caiu na beira do caminho. Semente é o ensinamento de Jesus e o solo somos nós, né? Essa semente caiu aí aonde? No solo duro. Quantas vezes a gente, tão ligada a materialismo, vem nos ensinamentos e não entra de jeito nenhum. Joga a semente no solo duro, joga aqui a semente para você ver o que acontece. Ela sai pulando e não penetra no solo para poder nascer e frutificar. Então, é uma experiência que a gente passa, né, quando a gente está nessa beira do caminho e, pelo menos, as aves, essa é a explicação que Jesus dá, as aves vêm do céu e elas comem essas frutas. As aves, elas são aqui descritas por Jesus como se fosse a pessoa que está pensando ao contrário, porque quando a gente quer semear, a gente quer ajudar. Seria um obsessor. No Evangelho aparece o maligno, essa que é a tradução que aparece em Mateus. E o entendimento nosso dentro da doutrina seriam essas aves que vêm e aproveitam e retiram esses ensinamentos. Agora, naquele livro Tormento da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele conta uma história de uma jovem que foi criada num orfanato por freiras. Então elas passaram todos os ensinamentos possíveis para ela, dentro da religião, sempre passando essas orientações de verdades religiosas. Ela era rebelde, né? Acabou escapando das freiras lá num momento de que elas se perderam um pouco. Ela estava namorando um jovem, fugiu desse orfanato e acabou ficando grávida. Foi para fazer esse aborto e no aborto ela tem uma hemorragia e ela então vem a falecer. Então, no livro de Filomeno de Miranda, ele vai dizer que a jovem, no momento que ela estava desencarnando, todos aqueles ensinamentos que foram dados para ela, durante todo o período que ela morou junto com essas freiras, foi como se passasse tudo aquilo e ela meio perdida, como perdeu uma oportunidade. Então, o exemplo é de um solo duro, onde não foi uma vez, várias vezes durante a vida, a semente foi jogada. Então, essas freiras nunca desanimaram, porque a semente tem sempre o mesmo valor, são os ensinamentos. Jogou, ela não recebia, jogou o sol, ela nunca desistiu de jogar. Então nós, né, se temos que jogar as sementes, o filho é complicado, o amigo é complicado, nós temos sim que continuar jogando a semente, porque pode ser que numa próxima reencarnação, para as freiras, essa jovem foi solo duro, não é? Ela jogou no caminho, mas no solo duro, não penetrou de jeito nenhum, ela não aproveitou nada. No desencarne, ela teve uma visão do que ela poderia ter aproveitado, mas vamos ver se em próximas reencarnações isso daria algum resultado. Então, a orientação é que a gente sempre insista em jogar a semente. Não daquele jeito chato, fala do dia inteiro, repete no dia seguinte, que o filho fica até aqui da gente e já não escuta mais, né? A gente tem que descobrir o melhor jeito da gente passar uma orientação, sabendo que não está entrando ali naquele momento, mas pode ser que com a vivência da pessoa, chega uma hora que esse solo duro pode até, né, criado aí um pouquinho
de um solo melhor para estar aproveitando esse entendimento. Às vezes nós somos sim esse solo duro. Ninguém aqui é solo duro, mas em alguns momentos chegam alguns ensinamentos e a gente, não, perdoar, bom, eu até sei pela doutrina que a gente tem mesmo que perdoar, mas o que ele me fez, solo duro, eu não perdoo. Até a pessoa assim, até naquele momento ela agiu dessa maneira. No caso da jovem não, porque foi a vida inteira que ela foi esse solo duro. Agora, tem gente que é ligada às outras, distraída com outras coisas do mundo e estão penetrando, está discutindo outra coisa, mas não são essas sementes. Então, estão recebendo outras sementes. Então, as verdades espirituais, que são estas sementes, representam as palavras de Deus. É o verbo que a gente fala, é a palavra, né? Que são entregues, todas, todo o plano. Nós temos um governador, né? Que tem lá uma reserva grande de ensinamentos, veio pessoalmente, né? E todas as pessoas receberam. Se ficou ali do lado e as aves receberam, né? E elas pegaram, então no texto ela aparece como maligno, é alguma coisa que eu acabei de dizer, que é sempre ao contrário das ideias dessas verdades espirituais. Olha, isso não serve, deixa para depois, para que perdoar, ele fez mesmo isso, daí. Então, essas ideias aparecem, né? Até pelas nossas dificuldades, e os obsessores acabam ajudando. Tudo o que foi semeado, então, não foi aproveitado. Né? Vamos vendo que tipo de solo a gente está aí. Depois vem a parte que ela caiu em terreno pedregoso. Aqui, não é? Então Jesus vai falar do nosso coração de pedra, não é? Que a gente tem aquela ainda tem a dureza interna, mas é diferente do primeiro caso, porque já formou um pouquinho de solo, onde a semente ela vai nascer, mas as nossas imperfeições morais não permite que ela crie uma raiz para se fixar e a gente aproveitar aqueles ensinamentos que foram dados. Nós, olha aí, o solo ainda é duro, o coração nosso ainda está complicado, por isso que não está enraizado. Começa a chegar alguma coisinha, mas logo as coisas se perdem, né? Quando vem o sol, então Jesus dá como sinônimo do sol as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, quando vem o sol, quando vem as dificuldades, o que acontece com a gente? A gente então se revolta, deixa de lado, e aquela semente dos ensinamentos, mas nem arrebentam nada, porque o sol acaba então queimando o tiquinho da raiz que não se aprofunda, e a gente acaba sucumbindo, a gente acaba perdendo aquela semente. Diz Jesus que alguns receberam os ensinamentos com alegria, porque até acham, perdoar é bonito, é bom para mim, é bom para o outro, só acha bonito, né? Tem gente que fica na fase do entusiasmo, descobre a doutrina, fica entusiasmado com tudo que tem e depois aquilo acaba perdendo. E a gente, então, tem só uma mudança aparente. A gente não conseguiu enraizar um pouquinho mais aqueles ensinamentos. Então, olha que solo que nós somos em alguns momentos. A gente não deixa aquele ensinamento vingar um pouquinho mais,
deixar semente, a gente melhorar um pouquinho mais com aquela possibilidade, né? Divaldo Franco, nesse livro aqui, Primícias do Reino, ele conta que Jesus convidou então um jovem, um mancebo rico, um jovem rico, para acompanhá-lo. Porque o jovem perguntou como que é chegar até o reino de Deus. E Jesus só falou, então me acompanhe. Então ele acompanhou um pouco e depois ele disse, mas eu tenho um compromisso e depois aí eu decido. Recusou o convite de Jesus porque ele tinha um compromisso. E possivelmente era lá em Roma, ele tinha comprado cavalos novos e ia participar de uma corrida de biga. Então, sabe aqueles que a gente assiste em filme, né, de romano, tudo? Então, bonito, jovem, já tinha ganho muitos prêmios. Então ele diz, primeiro eu quero participar disso, depois eu sigo. Jesus insistiu, mas foi aquilo que ele decidiu. Na corrida, então, numa curva, a roda da viga enrosca, ele cai e passa por cima dele e ele morre, né? Então, a gente está vendo nisso daí, aí quem faz a análise é do livro do Divaldo Franco, que por vaidade você ganharia o prêmio, né? Aquela coisa nossa, do egoísmo, do orgulho, você tomou primeiro uma decisão que você achou que era mais importante para você, muito mais do que seguir um ensinamento de Jesus. Então, às vezes, a gente faz essa troca, realmente, em vez de ir no carnaval, estão aqui, não é isso? Já fizeram uma troca, a gente vai sair ainda, né? Então, dependendo da troca que a gente faz, a gente tem as consequências da escolha que a gente faz. Olha que terreno complicado que nós somos, né? Então, sempre Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos que tipo de pessoa que eles iam lidar na hora que Jesus fosse embora, e eles teriam que fazer a divulgação das sementes, dos ensinamentos que Jesus estava passando para eles nesse momento. Ó, vocês vão aprendendo aqui, vão entendendo, porque vocês vão encontrar todos esses tipos de solos, né? Agora dos espinhos, né? Então, semente jogando em outro tipo de solo, o solo já tinha um pouquinho mais de profundidade, então a plantinha nasceu com raiz, mas ela não conseguia se expandir mais. Por quê? Porque os espinhos sufocavam, mas ela estava tentando, ela cresceu, ela entendeu os ensinamentos, a raiz ficou fixada, mas a parte externa dos espinhos atrapalharam, né? Então é aquele que ouve a palavra, né? Mas seduzido pelas coisas do mundo, pelas riquezas do mundo, a gente acaba sufocando aqueles ensinamentos, aquela palavra de Jesus, e então o crescimento depois acaba abafado, né? Aquilo que poderia crescer mais, e a gente vencer esses espinheiros, porque nós vamos encontrar espinho a vida inteira. Dor e sofrimento faz parte, a gente está aprendendo aqui. Como é que se dá a nossa vivência? É no mar de rosas? Acho que é muito mais no meio do espinheiro do que de qualquer outra coisa. Então a gente está sempre, a tentativa, né? Se a gente tivesse ouvido essa palavra, se a gente tivesse trazido ela aqui para dentro, porque se deixa só do lado externo, a gente perde, a gente não tem força para lutar com esse espinheiro, né? E aonde a gente arruma força, gente? Eu fugi do assunto agora. Onde a gente arruma força contra os espinheiros? Eles existem, as dores existem. A gente vai ter que aprender
nos ensinamentos do Evangelho, no livro dos Espíritos, nas verdades religiosas, como é que a gente pode enfrentar essas dificuldades. Só quando as sementes foram colocadas dentro de nós, próximo solo é terra fértil. É na terra fértil quando a gente assume os entendimentos, entende esses ensinamentos, traz isso para dentro dos sentimentos, é aí na terra boa é que depois a gente vai produzir 100, 60 e 30. Isso daí mostra para a gente que Jesus joga a semente igual na terra fértil. E nós produzimos 60, 30, 20, 15, 5, né? Cada um produz aquilo que pode. Mas tá bom. Jesus tá feliz porque nisso daí a gente vê a misericórdia. A gente não precisa sair ninguém vai sair 100%, nem 60%. Se a gente estiver entendendo e praticando, aquele semeador que faz na hora que assume com responsabilidade, ele está assumindo 20, é o máximo que ele está conseguindo, mas está fazendo aquilo, né, que é uma beleza. Aonde tem um solo bom para a gente vir aqui, um adubo bom, é aqui nos ensinamentos do Evangelho, aqui no Centro Espírita. Todas essas sementes que a gente ouve aqui na sexta-feira, é para adubar essa nossa terra, que tem um cantinho que está meio duro, o outro está com um espinho atrapalhando, cada um está com um jeito. Então a gente tem que, num processo natural, assimilar isso daí. Porque nem o que eu acabei de falar, nem todo terreno fértil produz igualmente, produz diferente. Cada um está dando o seu melhor. Se o meu melhor é 20, vou caprichar nos 20. Para melhorar, né? Não é para ficar parado. Então, e quando Jesus, no final de tudo, ele acaba dizendo, quando deu a explicação lá da parábola, ele falou, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Não falou nada sobre isso daí. Era uma maneira diferente de terminar, às vezes, quando você estava fazendo um ensinamento. Né? Vamos tentar, assim, ouvir com o coração. Já ouviram essa frase? É minha. Não é nem de Jesus, nem de Kardec, nem de ninguém. Ouvir com o coração. Né? Para que a gente possa, né, abrir o nosso coração e crescer dentro desses ensinamentos. Aqui atrás da nossa camiseta, hoje que eu fui pôr, eu li. Que tipo de solo você é, né, Marinês? Vocês que bolaram lá com a bendita isso daí. Então, cada um hoje, né, vai refletir que tipo de solo que é. Tá arando. Às vezes a gente tem um arado duro, que é o arado do sofrimento, que cutuca a gente, né, que arranha para a gente entender, para aquela terra que era dura começar a amolecer um pouco o coração da gente, né? E a gente então florescer e um dia poder frutificar. Agora os meus queridos aqui, que fizeram sozinhos, olha as sementes do centro aqui chegando, né? Já são desconhecidos de vocês, né? Luquinha começa bem mais para frente aqui, para interagir com a terra boa que está aqui. Todo mundo é terra boa, esqueci de falar. O Cristo plantou suas sementes na terra há 2000 anos, e desde então muitos cultivam essas sementes, mas além disso, alguns também ajudam a semeá-la. Esses semeadores, discípulos fiéis do Mestre, estão sempre em busca de espalhar os ensinamentos de Jesus, e todos nós devemos agradecer por estarem sempre semeando o bem em todos os nossos sonhos. A semente, semeador e agradecimento. As evangelizadoras são as semeadoras constantes. Posso falar um pouquinho? Ela está falando das evangelizadoras. Então nós estamos fazendo uma homenagem
para as sementes importantíssimas da nossa casa, que são as semeadoras da evangelização infantil. Vai. As evangelizadoras são as semeadoras constantes, que, com paciência e amor, preparam um terreno fértil e coração do aluno. Assim como na parábola do mestre, elas não apenas lançam as sementes da boa nova, mas cuidam para que elas não se percam pelo caminho ou entrem nos espinhos do mundo. Protegendo os espinhos. Ao traduzir as verdades do Espírito para a linguagem do afeto, essas trabalhadoras garantem que o ensinamento cai em terra boa, florescendo em homens e mulheres de bem, que darão frutos, iluminando o futuro da humanidade. Não é uma homenagem das sementes para a semeadora. Agora eu vou pedir para chamar a Maria Inês, vem aqui para frente. Vamos lá. Leva lá cá. Maria Inês, Keilinha, cadê as outras? Tem uma aqui. A semeadora não deu no colo. Das meninas, aqui, cadê as outras? Vem aqui as crianças. Vem aqui, sementinha, bebê a vovó. Bebê a vovó que é semeadora lá, vai lá dar um beijo na avó. Ah, essa avó semeadora. Aqui de Rio Porto. Tá faltando o quê, hein? Pequenininha Vanessa. Nossa, Vanessa querida, ela que vai dar para você. Deus. Olha, nós demos para as semeadoras do infantil, né? E elas são merecedoras. Agora eu vou dar para um semeador dos adultos, que faz para nós aqui um curso. O seu trabalho de estudo, de orientação, todo o seu empenho. E as crianças estão queridas, que se sintam homenageadas, porque tem um trabalho muito bom para a criança. Nós estamos agradecidos a toda a equipe aqui que trouxe essa homenagem para que a gente possa valorizar cada vez mais, mas todos que estão aqui merecem uma flor que todos semeiam dentro da sua família, exercendo o papel de mãe, de pai, de colaborador, cada um no seu canto fazendo o seu trabalho. Parabéns para todos nós, continuar então cultivando a nossa terra aqui, através dos sofrimentos, dos espinhos, das pedras, e crescendo cada vez mais. Então, uma boa noite para todos, e lembrando que o nosso carnaval vai ser de oração aqui nos dias que foram lembrados, tá bom?